Em relação à análise de compostos orgânicos, muitas vezes nós temos uma matriz composta por vários e vários componentes. E o que acontece? Durante o preparo, por exemplo, de um extrato vegetal, nós vamos a pensar que o extrato vegetal ele é composto por uma variedade muito grande de componentes, entre eles compostos polares e compostos apolares. Uma vez que nós temos uma composição bastante complexa, nós podemos imaginar que o chá por si só, ou o extrato vegetal aquoso, que a gente utiliza para beber, para consumir, ele possui propriedades benéficas à saúde. E essas propriedades benéficas à saúde estão associadas aos seus componentes. Então, o estudo, de modo geral, de um composto, de um extrato vegetal, ele é muito importante para inferir e descobrir quais são os componentes ou o princípio ativo que realmente causa o efeito benéfico. Então, para isso, muitas vezes é feito um fracionamento do extrato devido à sua polaridade, então ele é fracionado. Os compostos, então, são separadamente testados e associações, até que seja descoberto se é uma associação, se existem efeitos sinérgicos entre os componentes do extrato, ou se é um princípio ativo específico que causa aquele efeito benéfico à saúde. Então, para isso, dentro da química analítica ou da análise instrumental, nós temos os métodos de separação, sendo os métodos de cromatografia como principais formas de separação. Então, os métodos cromatográficos são métodos de separação. Eles servem para separar compostos. Então, várias formas de análise são feitas. Como eu falei do extrato vegetal, também é possível analisar a questão do petróleo, tá? O petróleo, então, como uma forma de separação dos componentes do petróleo, através de cromatografia. Durante o refino do petróleo, é feita uma cromatografia, basicamente o refino do petróleo é aquecido, o petróleo bruto, e de acordo com a volatilidade dos componentes, eles são separados em altos fornos. Nesse processo, por exemplo, que eu acabei de falar anteriormente em relação ao chá, nós temos uma ideia central de que os compostos orgânicos presentes nas folhas ou nas cascas ou em alguma parte vegetal, ele tem uma extração devido ao aquecimento da água. A água acaba extraindo os compostos orgânicos polares e apolares. Então, esses compostos têm uma afinidade pela água. Se eu adicionar um solvente orgânico no extrato vegetal aquoso, esse solvente orgânico, muitas vezes, ele vai ter uma polaridade muito próxima, ou a interação intermolecular do solvente orgânico é muito próxima dos compostos orgânicos que a água quente extraiu da planta. Então, o que vai acontecer? De acordo com o coeficiente de partição, existe uma afinidade maior entre os componentes extraídos das folhas, da raiz, do caule, pelo composto orgânico e uma menor afinidade pela água. Então você acaba fazendo com que os compostos orgânicos que estavam no meio aquoso passem para o meio orgânico. Essa extração normalmente ela é feita em fracionamento. Como assim? Se eu tenho 50 ml de água, de solução aquosa do extrato vegetal, adiciona-se porções de 10 ml de solvente orgânico, separa o solvente orgânico, depois mais 10 ml, mais 10 ml, mais 10 ml, e você vai tendo uma extração mais eficiente. Então, o que acontece? A extração, de modo geral, ela é dada por essa forma. A quantidade de analito está associada à forma como é extraída e a quantidade inicial. O que significa isso? VA é o volume aquoso, no caso, como citei, 50 ml de extrato vegetal aquoso. O volume orgânico. K é o coeficiente de partição, o composto orgânico na água e nos compostos no solvente orgânico e na água. E o volume de água. Então, quanto mais extrações forem feitas, fracionadas, maior vai ser a eficiência de extração. Por exemplo, aqui,
A constante de distribuição de iodo entre solvente orgânico e água é 85. Então, ele é 85 vezes mais propício a estar solúvel no meio orgânico do que na água. Encontre a concentração de iodo que permanece na camada aquosa após 50 ml de água contendo 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro de iodo. Se eu extrair apenas uma vez, eu vou extrair o quê? Eu vou extrair e vou ter uma quantidade significativamente alta ainda na fase aquosa. Se eu extrair 2 vezes, essa quantidade vai diminuir. Se eu extrair 5 vezes, a quantidade vai diminuir mais ainda. Então, quando eu vou falar em termos de extrações, solvente orgânico e solvente aquoso, como falei anteriormente, por que extrair solvente orgânico? Porque o solvente orgânico ele acaba tendo uma maior afinidade pelos compostos orgânicos presentes no extrato e ao mesmo tempo ele consegue ser rotoevaporado. Normalmente esse solvente orgânico ele pode ser o éter de petróleo, éter de clorometano, cloroformo, que tem baixos pontos de fusão e ebulição. Então, se eu for extrair uma vez só, com 50 ml, eu tenho, usando a fórmula, ainda vai permanecer na minha solução 1 vezes 10 a menos 5, ou seja, cerca de 1% do que eu tinha inicialmente. Se eu extrair 2 vezes com 25 ml, vai ficar apenas 5,28 vezes 10 a menos 7, quase nada. E se eu extrair 5 vezes, eu vou ter 5,29 vezes 10 a menos 10. Então, quanto mais extrações fracionadas eu tiver, maior é a extração final. Mostrando aqui, através do gráfico, que a fração inicial ela decai à medida que eu vou aumentando o número de extrações. Entre 6 e 8 extrações, praticamente, eu mantenho a quantidade extraível. Então, o ideal, no caso de fazer uma extração, é fracionar no mínimo 3 a 5 vezes o solvente a ser utilizado, o solvente orgânico. Esse método de extração, no caso de solução aquosa, também pode ser usado para extrair metais. Por exemplo, o metal com carga mais 2, ele complexa com hidroxiquinolina. O metal ele é solúvel em água. À medida que ele complexa com hidroxiquinolina, forma um complexo organometálico que é solúvel no solvente orgânico. Então eu consigo quelar o metal, que era solúvel em água, o íon metálico, transformando ele numa espécie solúvel em solvente orgânico. Então eu consigo tirar o metal da água, passando para a fase orgânica. E as constantes de equilíbrio são associadas então à quantidade de metal, no caso quelado, e a questão do metal não quelado. Então eu tenho a constante de equilíbrio sendo a concentração dos produtos, os seus respectivos expoentes multiplicadas. Então aqui eu tenho o equivalente 2, expoente 2, aqui eu tenho expoente 2, aqui eu tenho expoente 1. Então a proporcionalidade de extração está associada então à constante de equilíbrio. Outro método de extração que é bastante utilizado principalmente para amostras aquosas em grande quantidade, para concentrar as amostras, é a utilização de extração em fase sólida, ou SPM. Essa extração em fase sólida, ou Solid Phase Extraction, ela é muito importante do ponto de vista de que eu pré-concentro a amostra. A anterior eu utilizo um meio aquoso e eu utilizo solventes orgânicos para tirar o meu analito de dentro da matriz. Muitas vezes quando eu faço isso, eu acabo contaminando a água. Eu não consigo descartar a água como sendo água pura. Eu tenho uma contaminação, porque uma pequena parte do solvente orgânico fica na água. Então eu tenho uma contaminação. E uma parte da água vai para o solvente orgânico. Tem que ter uma secagem com sulfato, etc. E eu acabo tendo uma contaminação maior. A SPE, utilizando normalmente o C8, C18, que é uma sílica propícia a absorver compostos menos polares,